Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob. Em relação à tragédia no Rio Grande do Sul, tem muita fake news, tem muita gente querendo se aproveitar e fazer fama em cima do que está acontecendo lá. Tem muito político falando bobagem e poucos políticos pensando em como ajudar na reconstrução do Rio Grande do Sul. Porque uma coisa é você ir lá agora fazer um atendimento emergencial, urgente. Outra é, e depois? Como é que vai reerguer aquele estado muito importante? E o Ciro Gomes é um desses políticos que tem trazido ideias, falando de projeto, que é muito importante, pessoal. Então vou trazer aqui um texto, né, que o Ciro publicou na sua newsletter, que é só para assinante, mas eu vou ler aqui então esse texto, a newsletter dele tem muito mais do que isso, e trazer alguns poucos comentários, porque o texto dele por si só já é fundamental, e digo mais, seria muito importante que membros do governo Lula, do governo do estado do Rio Grande do Sul, da prefeitura de Porto Alegre lessem. Porque aqui são ideias, e o Ciro você pode gostar, não gostar, mas não dá para negar que o Ciro é alguém que ao longo dos últimos anos apresentou projeto de país. Então é alguém que você pode discordar de algum posicionamento, concordar com outro, mas não dá para negar. Ele sempre se preocupou com a ideia de projeto de nação e tudo que o Rio Grande do Sul mais precisa nesse momento de projeto, que pode servir de inspiração para o Brasil, que também precisa de projeto. Então, eu vou ler para vocês, claro, fiquem à vontade para comentar, para elogiar, criticar. Só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, joinha para cima, se não gostar, faz parte, joinha para baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor e eu quero agradecer. Nós passamos a marca de 280 mil inscritos nesse mês, comemoramos aí 3 anos de canal, uma marca muito importante, só tenho a agradecer a todos vocês. Pessoal, então eu vou ler aqui para vocês o que o Ciro escreveu na sua última newsletter e eu duvido que alguém discorde das propostas dele para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Ah, William, mas e se a pessoa votou no Lula? Bom, se ela está torcendo pelo bem do Rio Grande do Sul, ela vai concordar com o Ciro. E se votou no Bolsonaro? Também, se a preocupação for com o povo e com a recuperação do Estado, e obviamente então do povo, das empresas, vai concordar. E se votou no Padre Kelmon? Também, se gosta do país e gosta do povo do Rio Grande do Sul, vai ter que concordar com o Ciro, que é o que está em jogo, pessoal. Vamos esquecer disputa eleitoral. Ah, mas o Ciro criticou o Lula, o Ciro criticou o Bolsonaro. Vamos esquecer. O que o Ciro escreveu? Vocês vão concordar ou discordar com o que ele escreveu? Esse é o ponto. Deixa de lado simpatia, antipatia, gosto, desgosto. Vamos ver o que ele escreveu e se vocês concordam ou não. Vamos então aqui trazer o que ele trouxe lá na sua newsletter deste dia 19 de maio. Diz lá então, há um lado bom e outro muito equivocado na frase recente do presidente Lula de que, abre aspas, porque o Lula disse, vai deixar o Rio Grande do Sul do jeito que estava, fecha aspas, falando, obviamente, antes da calamidade em curso. O lado positivo, pelo menos na retórica, é a assunção do compromisso de recuperar o extensíssimo e ainda não devidamente calculado prejuízo, tanto para as famílias como para a economia e para a infraestrutura dos gaudérios. Veremos, aliás, já dá para ver, disse o Ciro, que o resgate deste compromisso encontrará resistências terríveis e que serão tanto maiores quanto mais distantes forem da mídia as cenas doídas que testemunhamos diariamente por esses dias. Aqui faço uma pausa, porque é o seguinte, por enquanto, como a coisa está no noticiário, fica todo mundo sensibilizado e aí é impressionante. Alguns discursos, tipo arcabouço fiscal, controle, eles sumiram. Só que daqui a pouco, quando é o que o Ciro chama atenção aqui, quando entrar outro noticiário, não sei o que, futebol e não sei outras questões aí o povo começa a se esquecer e aí vai ter resistência, porque logo vai aparecer o sistema financeiro e os seus porta-vozes na imprensa, na mídia, dizendo, não, mas não pode gastar, o Estado tem que controlar os gastos, porque, enfim, é o Estado mínimo. Então, o momento agora é de sensibilidade. Poucos políticos estão ficando contra o Estado investir pesado para reerguer Rio Grande do Sul. Continuemos com o Ciro. Mas é preciso, desde logo, reclamar do equívoco, potencialmente gravíssimo, contido nesta mesma frase bem intencionada de Lula, a ideia de devolver o Rio Grande do Sul ao seu status anterior. Isso seria desprezar todas as amargas lições que deveríamos, os brasileiros todos, tirarmos deste episódio. Então se reconhece, opa, tem uma boa intenção? Tem, mas peraí, não é devolver ao que estava, porque senão daqui a pouco repete. Então tem que devolver ao que estava em alguns aspectos, mas tem que melhorar a situação. Voltamos para o Ciro aqui. Seria não aprender nada do luto e do colapso econômico amplos, derivados do que parece ser definitivamente uma intensificação
tanto em prazos quanto em severidade de episódios de enchentes, tanto no entorno do Guaíba, onde está Porto Alegre, quanto do Vale do Taquari, para não falar em outros pontos que se espalham quase pelo território inteiro do Rio Grande do Sul. Diz ele aqui, é besteira perdermos muito tempo neste contexto, com a discussão sobre a centralidade da questão das mudanças climáticas sobre este último episódio ainda em ocorrência. O fato é que desde 1941 se anotam enchentes graves, uma das regiões metropolitanas mais importantes do país. Então, por isso é que não pode devolver como estava. Não, a gente tem que recuperar, reconstruir, melhorando. Diz aqui o Ciro, é fato também que nos últimos anos essas cheias estão se repetindo com muito maior e visível frequência e com intensidade inédita. O que precisamos agora é de um mutirão de ideias. Venham de onde vier. Ah, mas William, se a ideia foi de alguém de direita? Opa, se a ideia for boa, acolhemos. Se a ideia foi de alguém de centro, acolhemos de esquerda, né? Então não importa de onde vem a ideia. Se vem de um político, um empresário, vamos avaliar. E que o Ciro reconhece que senão vai num discurso de alguns negacionistas, não, mas sempre choveu. O Ciro fala aqui. Tá uma frequência maior e a intensidade inédita. Continuemos com o Ciro. O que pensa é que o Brasil, todo e todos nós brasileiros, que estamos dando um comovente exemplo de coesão nacional e de solidariedade aos nossos que estão sofrendo mais agudamente neste momento, temos que ser capazes também nesta hora de mudarmos radicalmente nossa conduta política em relação ao enfrentamento de nossos problemas. O Rio Grande do Sul, com seu sacrifício extremo, pode ser a oportunidade que obrigue nossa elite egoísta e burra a rever sua conduta. É a liderança política do país quem deve servir-se da trágica situação para reorientar drasticamente nosso comportamento e essencialmente nossos valores degradados e metodologia da ação pública. Façamos renascer o Rio Grande do Sul. Façamos dali, convoca Ciro Gomes, um laboratório generoso do futuro. Façamos de modo a testarmos generosamente um projeto para o Brasil. E começa com este conceito, projeto, coloca Ciro Gomes ali em letras maiúsculas. Varejos, espontaneísmos, reação a fatos consumados, mesmo que repetidos definitivamente, mesmo que repetidos como definitivamente é o caso, falta de visão de longo prazo, modos de produzir e de viver insustentáveis, não são nem nunca foram da história humana método de construir êxito civilizatório. Porque assim, a gente agora tem que dar uma resposta, mas o Brasil parece que vive assim só reagindo. Ah, tem um problema aqui, reaja. Outro ali, reaja. E projeto, que exige ali questões, né, metas de curto, médio, longo prazo. O Brasil não tem projeto. Não tem. Você pode entrar governo dito de esquerda, dito de direita, centro-direita, extrema-direita, de centro. Não tem projeto. Ele é uma coisa muito de curtíssimo prazo, pensando na próxima eleição. Então o Ciro faz um convite. Pensemos em projeto. E ele fala, toda nação desenvolvida se guia por projetos nacionais, ainda que nem sempre estes projetos precisem ser rigidamente burocratizados. Objetivos nacionais permanentes formam a base do consenso ou da hegemonia, que dá a guia dos esforços de todos, no setor público, no mundo empresarial e na academia. É o que podemos e devemos fazer agora no Rio Grande do Sul. Um projeto de recuperação e de reconversão que, ao resolver em bases definitivas e preventivas as enchentes, aponte para uma nova e audaciosa forma de trabalhar, viver e produzir. Então vejam aqui, duas coisas. Você resolver a questão definitiva e preventiva de enchente. Mas e aí? Só isso? Não, e a questão do futuro? Como é que fica o futuro do Rio Grande? Continuemos com o Ciro. Os cuidados emergenciais devem atender naturalmente às urgências, mas este projeto deve se ocupar de metas audaciosas e exemplares de curto, médio e de longo prazos, coerentes umas com as outras. A liderança política natural é do presidente da República, mas este tem que entender algumas coisas básicas, sem as quais a generosidade do esforço e da indispensável cooperação de todos com todos se perde. As duas mais graves premissas do êxito são a excelência técnica dos diagnósticos e, portanto, das soluções, e a partilha das responsabilidades e do reconhecimento popular por esta transcendental iniciativa entre todos os agentes políticos, cuja vontade de ajudar em equipe seja a motivação maior, e aqui eu faço outro parênteses. Não é hora, pelo amor de Deus, políticos, a gente tem visto isso já, de querer estrelismo, querer assumir para si e não sei o quê. É hora de você deixar egoísmo, interesse pessoal mesquinho de lado.
É uma tragédia e que precisará de união e não de quem que vai ser o protagonista aqui e ali. Voltemos com o Ciro. A Universidade Brasileira tem em suas prateleiras toda a ciência acumulada necessária à inteligência deste tipo de problema. Tem também em suas salas de aula os quadros técnicos de excelência para guiar o debate em direção aos tomadores de decisão na política. Resta, ainda que debilitada por anos de desprestígio, uma fração de funcionários públicos nas diversas hierarquias de nossa federação, com experiência acumulada indispensável ao vulto da tarefa. No mundo empresarial e em suas entidades, também expertise indispensável, há também expertise indispensável ao debate dos novos rumos econômicos. No meio do povo também há uma imensa capacidade crítica e uma sabedoria que são indispensáveis à qualidade e legitimidade do novo projeto, apesar de parte estar irremediavelmente perdida para a bajulação do poder e sua mania patológica de cooptação. Separemos o joio do trigo. As figurinhas carimbadas não prestam mais para nada se a questão for mesmo o empoderamento popular, volto a dizer, essencial à legitimação plena do projeto. Na prática, uma comissão interinstitucional, vejam só, a ideia do Ciro aqui, uma comissão interinstitucional, como a junta executiva, deveria ser a cabeça, tanto da etapa de planificação quanto de sua execução. Nenhum Estado da Federação, por mais fragilizado que esteja, aceitará passivamente uma intervenção federal desrespeitosa de sua autonomia. Quem conhece a história do Rio Grande do Sul e a respeita, sabe que ali não há a menor possibilidade de dar certo a ingerência de uma figura menor com interesses eleitoreiros imediatistas, como infelizmente parece ser neste instante o caso. O Ciro não cita o nome, e eu acho até bom não citar. Eu acho que para quem lê, quem sabe ler um pinga-letra aqui, eu acho que ele se refere indiretamente ao Paulo Pimenta, ex-chefe da SECOM, que eu já disse aqui antes e repito, fazia um trabalho, na minha opinião, ruim. Eu acho que dificilmente alguém vai concordar, achar que a comunicação do governo era excelente, eu acho que não era, e aí virou agora essa espécie aí de, enfim, de ser quem vai ajudar na reconstrução, o representante do governo federal, sendo que já está colocado nesse momento, isso é que eu não acredito, que ele é pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul. Vejam isso, meus amigos. Já estão falando aí em pré-candidatura, que é o Eduardo Leite, está com ciúme, porque não sei o quê, que o Lula colocou alguém que quer disputar a vaga em 2026, que o Eduardo Leite nem pode concorrer. Ele está aí no seu segundo mandato na sequência, mesmo que ele renunciou, disputou e ganhou de novo, ele não pode ser eleito para um novo mandato. Então alguém que está nessa posição de pré-candidato virar ali o responsável ou, digamos assim, o representante do governo federal, eu acho que é uma escolha péssima. Eu achei muito bom o Lula tirar o Paulo Pimenta da comunicação, mas aí colocar nessa função, francamente, não dá. Ele é deputado federal, que passasse a ser deputado, exercer o seu mandato e escolhesse outra pessoa. E olha que o PA, mas tem que ser do PT. O PT tem bons quadros no Rio Grande do Sul, tem ótimos quadros lá, mas sim, aí escolheu, paciência, né? Voltemos para o Ciro. Só um coletivo com sólida presença comunitária, aí ele destaca acadêmicos, técnicos, empresários, políticos, associações de moradores, sindicatos, terá a capacidade de impor o método, esmerilar vaidades e, mais importante que tudo, produzir um plano com forte sustentação popular que atravesse os anos e comprometa o Estado e não só governos desta ou daquela conjuntura. Esse é o ponto. Quando você pensa em projeto, né, de curto, médio e longo prazo, está pensando em algo que extrapola a questão de governo. Agora é o Leite, que é um liberal, e daqui a pouco vai ser um liberal, né, que se diz de esquerda, vai ser um liberal que se diz extrema-direita. Então a questão é que você tem que entender projeto que vai além de governo. Aí o governo entra, o outro sai, faz um ajuste aqui, outro ali, mas existe um projeto pactuado com a sociedade. Como ele disse aqui, com acadêmicos, técnicos, empresários, políticos, associações de moradores, sindicatos. É claro que vai entrar um governo, não vai ficar amarrado só ao projeto. Tem ali sua liberdade, mas o povo, compreendendo a importância desse, falou, opa, peraí, ele vai cobrar do governo, peraí, tá dando certo o projeto, continue e prossiga. Não tá dando certo? Mude a rota. Voltemos para o Ciro. A excelência deste plano não deve ser modesta em nada, muito menos em sua orçamentação. É preciso pensar grande. Isso não quer dizer nem de longe desconsiderar as limitações orçamentárias que existem para todos, famílias, empresas e estados.
A diferença essencial aqui é saber o que fazer, quanto custa fazer e guiar objetivamente a prioridade. Prioridade, destaca Ciro aqui em letras maiúsculas, e acertar os prazos com as urgências bem estabelecidas de maneira a prevenir privilégios e clientelismos. Porque assim, os canalhas que vão tentar obter vantagens pessoais vão aparecer mesmo na tragédia. Não tem, tá vendo aí? Eu gravei um vídeo aqui do pastor e Polícia Rodoviária Federal, o Alexandre Gonçalves, mostrando lá. Colocaram 50 quilos de cocaína num pneu de um caminhão com doações. Isso aqui é um exemplo que, assim, choca. Mas os canalhas não dormem, estão aí atentos. Opa, onde é que tem oportunidade para ganhar dinheiro, né, de forma desonesta? Porque você quer ganhar dinheiro de forma honesta, faz parte. Mas de forma desonesta e criminosa numa tragédia como essa. Então o projeto tem que pactuar também esses cuidados aqui. Diz aqui o Ciro, então, a oportunidade que esta tremenda crise nos oferece, especialmente em respeito aos milhões de atingidos ou às quase 200 de mortos e desaparecidos, já abriu uma porta, e ele alerta, vai se fechar em poucos dias, no cerco selvagem que a plutocracia brasileira faz ao orçamento nacional, contando com seu vergonhoso, mas generalizado controle sobre a grande mídia. Ninguém está tendo coragem explícita de falar em arcabouço fiscal, teto de gastos ou outros valores diante do imperativo imposto pela grandiosa e quase sempre anestesiada opinião pública brasileira, que partiu para ajudar e para exigir apoio rápido e consequente aos irmãos brasileiros do Rio Grande. Diz aqui o Ciro no final. Pena que para isso seja necessária uma calamidade, mas o gigante parece estar vivo, ainda que muito bêbado, faz tempo. No dia 28 de dezembro passado, o governo assinou um cheque de 93 bilhões de uma vezada, só para pagar precatórios que tinham sido comprados por meia dúzia de bancos com até 60% de deságio. O Tesouro Nacional perdeu para os bancos esta diferença, ou seja, qualquer coisa ao redor de 30 bilhões. Era necessário pagar, diz o governo. E o Ciro diz aqui agora, é necessário reconstruir o Rio Grande do Sul? Trata-se de responder a esta pergunta o governo Lula e nós todos. Em tempo, finaliza o Ciro, 5.100 para 240 mil famílias dá o valor de 1 bilhão 224 milhões de reais, ou seja, muito menos do que aquilo que meia dúzia de bancos lucraram com essa questão toda dos precatórios, que tem que ser melhor investigada. Não pode deixar passar, por isso mesmo tem muita coisa estranha, né, e que os bancos manipulam, mandam e desmandam, e tem a grande mídia como sua aliada para manter o povo aí de alguma forma anestesiado. E entra governo, sai governo, ninguém peita o sistema financeiro. E aqui está a oportunidade de você varrer para a lata da história, para a lata de lixo da história, esse negócio de arcabouço fiscal. É inacreditável. Mas vamos tirar o que vai ser gasto com o Rio Grande do Sul do arcabouço. A discussão é essa. Tem que acabar com o arcabouço fiscal. Simples assim. Bom, pessoal, é isso. Eu fico por aqui. Quem puder, espalhe o vídeo, compartilha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. E quem quiser saber informações da newsletter do Ciro, eu vou deixar aqui no comentário fixo o link. Valeu, gente. Até mais.